Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Não tem ninguém doente aqui. Ninguém. Isso é conspiração do governador. Não tem ninguém, absolutamente ninguém contaminado. Ninguém. Não aumentou os casos. Na verdade, não tem ninguém nem como paciente. Fica aí a denúncia. Uberlândia, Minas Gerais. Quarta-feira, dia 8 de abril. Esse é um de tantos vídeos que se espalham na internet dizendo que hospitais pelo Brasil estão vazios e questionam as informações oficiais de que as unidades de saúde estão no seu limite. As imagens mostradas em parte de hospitais particulares dão a impressão de que não existe superlotação, principalmente em estados que concentram os maiores números de casos. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, em conversa com pastores evangélicos na portaria do Palácio do Alvorada, afirmou que hospitais estavam vazios. Eu desconheço qualquer hospital que seja lotado, desconheço. Muito pelo contrário. Tem um hospital no Rio de Janeiro, o tal de Gasola, tem 200 leitos, só tem 12 ocupados agora. Então não é isso tudo que estão pintando, é porque o Brasil a temperatura é diferente, muita coisa diferente. Na rede pública, os hospitais já ultrapassaram a marca de 80% de leitos ocupados. Mas e os hospitais particulares do Brasil? De fato, eles estão menos cheios do que os públicos? 6 dos 7 estados com mais casos de Covid-19 no país estão com os hospitais privados lotados. Amazonas, Pará, Maranhão, Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro têm taxa de ocupação no limite em leitos de unidade de terapia intensiva. No entanto, a realidade é distinta em um país com dimensões continentais e estruturas desiguais entre as unidades da federação. Com a suspensão pelos planos de saúde de exames, consultas e cirurgias eletivas, alguns hospitais particulares estão com leitos disponíveis. Alguns especialistas defendem, inclusive, a criação de uma fila única de UTIs para ocupar essas vagas. Para entender melhor a situação das unidades de saúde da rede particular, a gente conversa agora com o presidente da Confederação Nacional de Saúde, que representa mais de 6 mil hospitais privados, Breno Monteiro. Tudo bem, Breno? Obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite. Eu queria que logo de início o senhor, inclusive, nos contextualizasse como é que está, dos hospitais que o senhor acompanha, como é que está a situação desses hospitais particulares em relação ao combate ao novo coronavírus, Breno. Então, infelizmente, nós temos vários Brasis dentro de um só. E as desigualdades econômicas e sociais se exacerbam nesse momento, se mostram muito claras nesse momento. Os estados do Norte e Nordeste, principalmente, onde não foi possível, onde não houve um controle da pandemia, do número de infectados, têm passado tanto a rede pública quanto privada por dias de muita dificuldade. Por lotação, nós não temos vagas para atender as pessoas que nos procuram, é uma situação de colapso muito difícil. Ao mesmo tempo, nós temos outras regiões e outros estados onde houve, neste momento, um controle da infecção, e aí muito claramente por questão de isolamento social, por ter uma estrutura de saúde melhor, com mais leitos, com mais desenvolvida, com profissionais, com maior número de profissionais, tem nesse momento ainda uma situação bastante confortável, e nessas regiões o que nós temos visto é realmente estados com baixa ocupação de leitos, e que isso, os desafios econômicos são tanto para os lotados quanto para os que estão vazios. Mas os que estão vazios poderiam estar nesse momento, se não houvesse medo da população, atendendo a toda essa demanda que é necessária, que sempre ocorreu nesses hospitais. Mas, infelizmente, em alguns estados, são realidades muito distintas que nós temos vivido no país.
Quando o senhor fala de desafios econômicos, é porque há uma priorização no atendimento aos pacientes com Covid-19, mas as outras especialidades, os outros segmentos estão todos sem a demanda, sem o fluxo natural de pacientes. Isso está impactando muito o caixa de diversos hospitais, é isso, Breno? Então, eu posso te citar 3 características que nos fazem desafio neste momento, tanto para os que estão vazios quanto para os que estão cheios. Uhum. Primeiro, a questão dos insumos e materiais. Eu não falo só apenas dos EPIs, por exemplo, que esse é fora da curva. Nós comprávamos em fevereiro uma caixa de máscara cirúrgica a 10 centavos a unidade. E hoje você não consegue adquirir por menos de R$3. Estão trazendo 3.000% de aumento. Mas você leva esta mesma situação, obviamente, de aumento para todos os outros insumos da cadeia da prestação de serviço. Um segundo ponto é que, infelizmente, parte das nossas equipes tem adoecido, o que nos traz um outro desafio, da gente ter que contratar um maior número de profissionais e também, de alguma maneira, quando isso não é possível, pagar carga excessiva de trabalho para alguns, em que gera hora extra. O terceiro problema que a gente enxerga é que todas essas estruturas, mesmo aquelas que estão lotadas hoje de pacientes com coronavírus, são estruturas preparadas e que tinham dentro da sua receita cirurgias cardíacas, cirurgias oncológicas, cirurgias de alta complexidade com um custo muito maior do que o tratamento do paciente com coronavírus. O paciente com coronavírus é um leito com oxigênio de longa permanência, o paciente passa muitos dias internados e com um arsenal terapêutico de poucas drogas que você utiliza, fazendo com que as receitas dos hospitais desabem. E o que nos deixa muito preocupados em todos esses cenários, seja nos que estão lotados, ou seja nos que nesse momento passem por esvaziamento, com baixa ocupação, que é grande parte dos nossos custos, dos custos de um hospital, de uma clínica, é com folha de pagamento, é com salário. Breno, como é que o senhor vê a questão do uso dos leitos de hospitais, leitos de UTI de hospitais privados pelo sistema público de saúde devido à alta demanda, e se isso pode ser também uma importante alternativa de novas receitas para os hospitais? Não sei se essa negociação com o governo está a contento dos hospitais aquilo que custa efetivamente uma UTI, mas gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Eu volto para o início da nossa conversa. Infelizmente, e a gente tem visto isso já em 6 hospitais e pelo menos mais 1 ou 2 chegando também no seu limite, quando esgota a capacidade do setor público, esgota também a capacidade do setor privado. A diferença é muito pequena. Então, como eles colapsam muito próximos, a diferença é muito pequena nesses estados, a gente... eu só te digo que a fila única, da forma como está sendo proposta, ela é muito bonita do ponto de vista teórico. Quando vem para a prática, ela só prejudica. E por que eu te digo que ela prejudica? Todo sistema de saúde precisa ter uma porta de entrada para organizar o seu sistema. Então, se eu sou usuário do SUS, eu sei qual é a minha porta de entrada. Eu sei qual é a UPA que eu tenho que me dirigir, eu sei qual é o pronto-socorro que eu tenho que me dirigir, ou o hospital de referência que é meu atendimento. Se eu tenho um plano de saúde A, esse plano de saúde A tem uma rede referenciada, um prestador que é a rede, que é a porta de entrada desse sistema. Se eu tenho B, eu tenho essa outra porta de entrada. Se você cria uma fila única de atendimento, geraria um caos maior ainda do que o que nós temos vivido. Porque chegará uma pessoa numa UPA e terá que não ser atendido porque veio um paciente do plano de saúde A, ou vice-versa. Terá vaga, terá a possibilidade de atendimento no plano de saúde, do hospital A, e aí não poderá ser atendido porque viria um paciente da UPA tal.
isso gera um caos, ninguém saberia a quem se dirigir. E isto, na prática, não salvaria uma vida a mais. Muito bem, ouvimos Breno Monteiro, ele é presidente da Confederação Nacional de Saúde, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, traçando um pouco do cenário, de difícil cenário de gestão da saúde nesse momento de pandemia, em que tudo ainda fica mais agudo. Muito obrigado pela entrevista, Breno, até uma próxima. Eu agradeço, até a próxima. O presidente da Confederação Nacional de Saúde falou sobre a requisição de leitos privados por parte dos governos federal, estadual e municipal para atender a demanda por vagas. Em 20 segundos, vamos tratar mais dessa questão que é tão sensível aos hospitais particulares. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br/coronavírus. O colapso na ocupação dos hospitais particulares nos estados mais críticos da pandemia ocorre no momento em que o Conselho Nacional de Saúde, órgão ligado ao Ministério da Saúde, recomenda a requisição de leitos privados. Insatisfeitos com os valores oferecidos pela diária de UTI, de cerca de R$ 1.600, hospitais particulares tentam uma saída negociada com prefeituras e secretarias estaduais para disponibilizar leitos. É o caso da Prefeitura de São Paulo, que publicou um edital em que solicita 100 leitos de UTIs a hospitais privados que operam na cidade. O hospital receberá uma diária fechada de R$ 2.100 para cada paciente que atender. A exigência é que a unidade de saúde se encarregue do tratamento de qualquer comorbidade que o paciente tiver para ser tratada, faça todos os exames necessários e forneça o atendimento complementar de profissionais como fisioterapeuta, nutricionista e fonoaudióloga. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor de Governança Clínica do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Ghanem. Doutor, qual a situação de momento em termos de ocupação de leitos no hospital? O Sírio-Libanês hoje está com uma ocupação de 65% de todos os leitos hospitalares. O ideal é que o hospital sempre trabalhou com a ocupação de 80% a 85%, porque isso permite um turnover, né? Tem um tempo médio de internação e eu tenho vagas para aquelas pessoas que chegam. Hoje, a ocupação geral é de 62%. A ocupação de leitos de UTI dedicados à Covid é de 80%. Então, de todos os leitos dedicados a pacientes suspeitos e confirmados, eu estou com 80% de ocupação. É que existem também os leitos de pacientes com outras patologias que precisam de UTI, tá? Então, a ocupação neste momento dos leitos dedicados para UTI de 80%. A gente já chegou a esbarrar 90%, ficamos muito preocupados. Chegamos a bater na semana retrasada 60%, mas hoje isso é muito dinâmico, depende do número de altas, né? E do tempo de internação. Em média, um paciente COVID fica em torno de 14, 15 dias na UTI com a gente. Em tempos normais, um tempo de UTI não Covid fica 5 dias. Então, esse é o problema. O poder público já manifestou que quer alugar leitos de hospitais particulares para atender pacientes da Covid-19. Como vocês enxergam essa medida e qual a sua opinião sobre a implantação de uma fila única reunindo rede pública e privada de UTIs? A leitura que a gente faz é a seguinte: existe uma sequência, um escalonamento de uso de leitos de UTI. Primeiro dos hospitais públicos, depois de Santa Casa, os hospitais filantrópicos e até de hospitais privados, puramente privados. A gente sabe que há UTIs de hospitais privados que não estão com a ocupação tão grande. E aí, eu acho que, primeiro, seguir o que as autoridades determinarem. Isso é óbvio. No momento desse, as instituições têm que colaborar com o que for necessário. Porém,
se eu tiver leitos ociosos em UTIs que precisam e querem, estão à disposição de receber pacientes, a gente deveria esgotar esses leitos e, na sequência, ir para os demais. O Hospital Sírio-Libanês montou dentro do Hospital das Clínicas por conta de espaço físico. Existia espaço físico dentro do Hospital das Clínicas. E a gente vivia uma ocupação de 80% dos pacientes com leitos dedicados à Covid. Então, montou-se 10 leitos dentro do hospital público. E o hospital entrou com uma equipe de treinamento da equipe de enfermagem local, porque a gente sabe que a demanda de recurso humano, tanto médico quanto enfermagem, é muito grande. Então, numa parceria com o hospital público, a gente fez esse tipo de contribuição. Por quê? Porque para seguir a fila é mais fácil, enquanto eu tiver leito disponível no setor público, este tipo de apoio é um apoio interessante. E lógico, no momento crítico em que a sociedade vive, o hospital ele vai acatar e vai respeitar toda a orientação que as autoridades determinarem, né, seguindo esse escalonamento que eu já disse antes para você. Existe uma perda financeira significativa para a rede privada neste período de coronavírus? A queda de receita é geral, porém a oncologia ela não teve uma diminuição significativa dos atendimentos. Por quê? Porque são pacientes que estão em tratamentos prolongados, como quimioterapia, e eles acabam não abandonando o tratamento porque a gravidade da doença é maior do que o risco de ter um Covid. Então, na oncologia especificamente, nós não verificamos uma diminuição. Tá? Em outras áreas que a gente considera não urgências, houve diminuição, sim. Então, houve uma queda do número de cirurgias de rotina de quase 40% a 50%, mas são cirurgias, aí a gente embute cirurgias estéticas, cirurgias ortopédicas não urgentes, cirurgias corretivas. Do ponto de vista de patologias graves, que a gente considera infarto, AVC, acidente vascular cerebral e septicemia, a prevalência continua igual, ela não diminuiu, porque os pacientes realmente precisam, são casos muito graves. Mas casos que permitem postergar o procedimento, isso se notou. A gente está percebendo agora, isso a gente começou há mais ou menos uma semana, depois que a gente estabilizou a ocupação e o número de casos novos Covid, a gente fez uma estratégia de abrir pronto-socorro totalmente independente para casos suspeitos de doenças respiratórias, incluindo Covid, de outros. A gente, no centro diagnóstico, a gente criou fluxos específicos com máquinas dedicadas a pacientes Covid e para os outros não Covid. O centro cirúrgico seguiu a mesma linha e nós temos uma unidade ambulatorial no Itaim. E como não internam pacientes, a probabilidade de pacientes Covid é menor. E aí, como é que eu sei se ele é Covid ou não? São 4 barreiras antes do paciente vir. No agendamento eu faço um histórico dele para ver se ele tem sintomas ou é de risco. Na véspera do procedimento agendado, a gente novamente interroga. Terceiro, na chegada ao hospital é feita uma nova anamnese, avaliação, checagem de temperatura e antes de começar o procedimento é feito novamente. Então são 4 barreiras, 4 etapas para checagem do risco de ter. E nas cirurgias que a gente está reativando agora, todas as cirurgias que precisam ser feitas e agendadas com 48 horas de antecedência, antes de ir para a cirurgia, tenha sintoma ou não tenha sintoma, a gente colhe o teste do PCR Covid dos pacientes. Nós conversamos com o diretor de governança clínica do Hospital Sírio-Libanês, Fernando Ghanem. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. E agora, para encerrar esse podcast, como já é uma tradição neste programa, está chegando ela sempre com um destaque sensacional, Renata Cafardo. Fique
Fique em Casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje a gente vai conversar com a percussionista Lan Lan, que está isolada em sua casa no Rio, com a sua mulher, a atriz Nanda Costa. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, conta um pouquinho, Lan, onde você tá, com quem você tá, como é que tá sendo esse isolamento para você? Tô em casa aqui no Rio, tô com a Nanda. Eu tenho uma rotina doméstica já tá um pouco parecida com o normal, porque quando eu não estou viajando, fazendo shows, eu estou sempre em casa, gosto muito de ficar em casa e trabalho em casa muito, né? Tem um estúdio aqui, tem uma lan house, meu estúdio, costumo trabalhar bastante em casa, eu adoro cozinhar, apesar de que eu já tinha esse costume de ficar em casa, de gostar de ficar em casa e de trabalhar. Está sendo diferente, né? O confinamento vai deixando a gente com as emoções flutuando e vão mudando a cada momento, mas eu estou me permitindo pausar e estou me permitindo também sentir, mas é isso, vivendo o dia, se permitindo, sentindo. Tem horas que eu estou super feliz, animada, eu sou assim, tenho energia, gosto, já penso o que vou fazer, já dou uma malhada, já vou pro estúdio, já vou cozinhar uma coisa, já acordo já com o aspirador na mão, mas tem horas que bate, né? E você está preocupada com a situação, assim? Isso te deixa angustiada? Sim, estou preocupada. Começa assim pela preocupação de sobreviver, né, a tudo isso. A família, né, os amigos. Então, assim, eu acordo, eu já fico... primeiro eu preciso saber se está todo mundo bem. Aí eu dou uma relaxada, fico feliz assim também já de saber que está todo mundo bem, as pessoas, os amigos próximos. E, de fato, isso preocupa a gente, né? Acho que pensar um pouco no que vem, no que será esse amanhã, né? A gente também se preocupa, a gente está vivendo uma nova era, tem os medos, tem essas inseguranças, mas eu sou uma pessoa muito leve e sempre fui positiva. Então, eu estou aqui cheia de esperança, vivendo assim cada dia é um dia. É certo, Lamela, super obrigada, viu? Muito legal. Obrigada a você. Fiquem bem aí, vocês duas. Sim, vai passar. Acho que essa evolução vai servir para a gente ver o mundo de outra maneira também, né? A se pensar muito no coletivo, né? Para as pessoas que não pensavam, que estão vendo agora a importância do SUS, a importância da união, a importância de não ter essa desigualdade absurda aqui nesse momento, né? Então, que assim sigamos. Obrigada, viu? Beijão, obrigada também. Bom dia, se cuida aí. Beijo. Beijão, também. Tchau, tchau. Tchau. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Daqui a pouco eu tô de volta às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Então a gente se fala já já. Até lá! Estadão Notícias.